Olá, professores! Iremos apresentar mais uma TPC formativa, aplicada às ciências humanas. O título é O Pensamento Científico da BNCC no Currículo Paulista. Entretanto, em se tratando de método científico, o professor logo perceberá que tal método é base para qualquer pesquisa em qualquer área do conhecimento. Em especial, trataremos o método histórico. Com esta formação, queremos alcançar os seguintes objetivos: embasar o pensamento científico da BNCC no currículo paulista. Queremos exemplificar e contextualizar o papel da investigação e também a fundamentação do método histórico. O pensamento científico é uma estrutura de análise para todas as áreas do conhecimento. Então, nós podemos dizer que desde que o pensamento científico entrou no ensino básico, na segunda metade do século XIX, ele vem promovendo uma série de competências. Atualmente, com a BNCC, um dos objetivos é estimular a curiosidade intelectual e ajudar a estrutura do pensamento pautado em hipóteses e objetivos, assim como ocorre na produção científica. Então, em se tratando deste método, nós podemos citar aqui algumas das competências ou exigências que é necessário possuir para desenvolver um raciocínio científico. E são elas: a autonomia de pensamento, elaboração de generalizações, criatividade, tratamento de dados reais e criticidade, que é o juízo de valor. Nós temos aqui a representação de uma menina pensando, e tudo começa com um como ou porquê. A proposição de um problema ou de uma situação-problema é a porta de entrada para que a investigação ocorra na sala de aula. Isso representa um convite feito pelo professor aos alunos que os incentivam a olharem para os problemas do mundo, elaborando estratégias e planos de ações. O processo de resolução de um problema ocorre a partir de uma abordagem investigativa. Ela pretende levar o aluno a ultrapassar os seus próprios limites. Não apenas conhecer e compreender situações, fenômenos, conceitos já sistematizados, mas pretende levar além, impulsionando-o para novas possibilidades de uso de sua criatividade para ações práticas. Isso só é possível por meio da criatividade, uma vez que a criatividade é considerada por muitos pesquisadores um fenômeno multidimensional que vai arregimentar diversas habilidades e competências para transpor um problema. Nesta tela, queremos abordar o fenômeno da globalização e como ela influenciou no método científico. E então, em razão dos avanços tecnológicos e científicos alcançados e que alteraram significativamente os meios de produção, as novas tecnologias que nós conhecemos, os meios de comunicação, sejam eles fluxos materiais ou imateriais, também conhecido como meio técnico científico informacional, que Milton Santos denominou, foi o gatilho que influenciou em todas as outras áreas de conhecimento e profissões. E isso alterou significativamente o mundo atual. Assim, este período caracteriza-se por mudanças no âmbito das práticas científicas e escolares, que passaram a enfocar mais os valores sociais e coletivos e menos os valores individuais e intelectuais. Sob a influência dessas mudanças, o filósofo John Dewey
Diversos outros pesquisadores defendiam um ensino básico pautado na investigação e focado no desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas específicos de significado social. Por isso que à direita eu coloquei um breve resumo do que chamou a atenção de John Dewey. A capacitação do aluno no seu pensar, em sua liberdade, um pensamento democrático e livre e, principalmente, a manutenção intelectual e emocional das nossas crianças. Veja que, então, quando falamos em habilidades socioemocionais que são suporte para o processo de aprendizagem, isso não é nada novo. Precisamos, de fato, exercitar essas competências em nossos alunos. Professor, que título você daria a esta imagem à esquerda? Percebe-se que o protagonismo e a autonomia também é um traço da investigação científica. O momento histórico dentro do contexto pandêmico em que vivemos atualmente exige muito de nós e muito de nossos estudantes. A habilidade de desenvolver o protagonismo e, junto com ele, o autodidatismo garante cada vez mais a sua liberdade no processo de aquisição, não só de conhecimento, mas de resoluções de problemas de nossa modernidade. Na iconografia ao centro, de David Harvey, um clássico entre nós, professores de História e Geografia, podemos verificar a confirmação de sua tese em relação à aceleração de redes e fluxos no espaço geográfico. Portanto, vamos agora nos aprofundarmos no entendimento sobre o método histórico. Portanto, por tudo que nós dissemos em telas anteriores, o fenômeno da globalização, o contexto histórico, social e político e de saúde que vivemos atualmente, o método científico é fundamental para entender tudo o que aconteceu quando o futuro procurar investigar o que está acontecendo em nossa atualidade. E o método histórico vai garantir com que esta pesquisa seja profícua. Um método histórico compreende uma série de procedimentos envolvidos dentro do estudo da história a fim de gerar resultados relevantes para a sociedade. E aqui vamos sistematizar este assunto fazendo a leitura juntos. O método histórico é também chamado de método crítico ou crítica histórica. Ele compreende o conjunto de técnicas, métodos e procedimentos usados pelos historiadores para gerenciar fontes primárias e outras evidências. Outras ciências são parceiras do método histórico, como a arqueologia, a arquivística, paleontologia, paleografia, numismática, que é o estudo das moedas, disciplinas, então, auxiliares da história. Elas servem para investigar os eventos passados relevantes para as sociedades humanas. O objetivo é alcançado chama-se historiografia ou produção historiográfica. A questão da natureza do método histórico e mesmo da própria possibilidade de sua existência como método científico é discutida pela epistemologia, que é a filosofia da ciência, ou também conhecido como metodologia das ciências sociais, e pela filosofia da história, e pela também conhecida como historiografia e historiologia. Iremos abordar o método histórico numa abordagem dialética e classificar em 4 operações.
Temos aqui, em primeiro lugar, a heurística, que é a operação pela qual se procede o colhimento das fontes de informações necessárias a uma análise histórica. Ela pode ser feita por meio da observação ou por meio da intuição, que está no campo das ideias. E é por isso que veio a palavra eureka. É quando você tem uma ideia e essa ideia pode ser a solução do seu problema. Mas para que ela seja a solução do seu problema, você precisa validar esta hipótese. E é aí que entra a crítica interna e externa. A crítica visa avaliar a validade ou não das versões hipotetizadas. Ela é bastante complexa porque está classificada em duas partes. A crítica interna visa verificar a validade e a coerência a partir da própria fonte. Um documento histórico, uma moeda, uma fotografia. Por outro lado, temos a crítica externa, que confere dar validade e veracidade considerando os fatores externos dentro do contexto. Então, esses contextos estão elencados pelo eixo político, socioeconômico e cultural. E, por fim, temos a hermenêutica, que é a operação pela qual se procede à interpretação dos documentos em termos de se saber em que medida as informações fornecidas por estas hipóteses corresponde e responde às questões ou hipóteses inicialmente levantadas. Então, professor, do grande conjunto de práticas próprias das ciências humanas, a investigação é a prática que traz diversos elementos passíveis e que extrapolam as ciências humanas e vai para todas as outras áreas do conhecimento. Dentre estes elementos, destacamos situações-problemas a serem analisados. Surgirão a elaboração de hipóteses, deduções e possíveis coletas ou interpretações de dados, além da análise e, por fim, a comunicação dos resultados. Acima, vamos verificar um exemplo de uma situação-problema que trata da conquista da América. Tecemos algumas hipóteses sobre esse fato histórico do século XVI. Então, veja. Que hipótese podemos elencar? A coragem e a determinação, a habilidade dos espanhóis, a superioridade bélica dos espanhóis, a superioridade dos espanhóis em estratégias militares, divisões políticas no interior dos impérios que foram derrotados e tantas outras hipóteses até chegar aqui o número 7. Por fim, o aluno deve tecer a crítica interna e externa e, por fim, a hermenêutica, que vai ter ali a análise dele. A seguir, vamos apresentar com o PCNP Daniel uma proposta de jogo pedagógico que trata do desenvolvimento de uma prática investigativa baseada no estudo de caso e suas possíveis deduções. É com você, Daniel. Olá pessoal, aqui nós iremos contextualizar tudo que nós vimos do ponto de vista teórico em uma atividade que vai contemplar as áreas de ciências humanas aplicadas, assim como ciências da natureza, justamente porque nós vamos levantar hipóteses a partir dessa atividade que iremos realizar. Essa atividade consiste em um jogo pedagógico que irá simular situações de alterações ambientais, semelhantes a que ocorreu na Revolução Industrial na cidade de Manchester, na Inglaterra, onde mariposas da espécie Biston betulária, muitas de cores claras, foram extintas devido à poluição que, de alguma forma,
escureceu o tronco das árvores. Portanto, as mariposas mais escuras elas prevaleceram sobre as espécies mais claras. Essa simulação vai ser feita nesse jogo pedagógico que iremos apresentar a seguir, que foi extraído da revista Genética na Escola. O endereço nós temos aí na apresentação. São várias edições onde há uma grande diversidade de jogos pedagógicos que já foram aplicados em sala de aula, já foram testados e nas suas publicações, além da contextualização sobre os aspectos genéticos, fazendo o resgate histórico, a importância da genética para se descobrir documentos e informações arqueológicas e históricas, também traz informações importantes do aspecto das ciências da natureza, das ciências biológicas. Então, é uma forma interdisciplinar de desenvolver uma prática pedagógica que nós iremos ver a seguir. Antes de iniciarmos esse jogo pedagógico, eu vou apresentar aqui alguns materiais sugeridos para fazer essa simulação de alteração ambiental. Aqui nós vamos utilizar 3 pratos brancos, miçangas, grãos de diferentes cores, assim como botões, que vão simular o meio ambiente e também as espécies que vão estar distribuídas nesse meio ambiente. Esse jogo ele faz uma simulação no processo de seleção natural. E para isso nós utilizamos aqui grãos de feijão, milho e algumas miçangas para simular o meio ambiente, né? E os discos foram substituídos aí por botões de roupa, que é uma forma aí de diferenciar das miçangas dos grãos, tanto de milho quanto de feijão. E para facilitar essa discussão sobre seleção natural, o jogo se inicia inserindo os botões em um ambiente heterogêneo, meio ambiente heterogêneo, como nós temos aqui, com miçangas coloridas, grãos coloridos. Este prato, com esferas coloridas, simula o meio ambiente, são colocados 6 discos, também coloridos, que vão simular as presas. Depois, esses discos vão ser misturados às bolas. E os alunos, representados aí pelos predadores, neste caso ela e eu, vamos retirar o máximo de discos dentro de um tempo de 5 segundos. Já. Depois de nós tirarmos esses discos, possivelmente aí os alunos que vão retirar esses discos apanhados, ficarão os demais no prato, que iremos retirar posteriormente, justamente para comparar as características dos que foram apanhados, ressaltando o papel do acaso na predação. Na sequência, simula-se a geração seguinte, substituindo cada disco que não foi apanhado, neste caso, os botões que não foram apanhados, que são os pais, por 2 discos com a mesma cor,
são os filhos. Repete-se a predação e a comparação, desta vez comparando também a distribuição da frequência genética entre essas duas gerações. Esses aqui, né? Uhum. E repete com os alunos a prática da predação. Dentro de 5 segundos, retirando o máximo de discos, nesse caso os botões, que foi impossível. Brinco já tá certo. Já passei hoje. Não. Cadê? Depois de uma nova discussão sobre o resultado da predação, simula-se uma alteração ambiental, como por exemplo a construção de uma fábrica que libera fuligem para a vegetação, substituindo o prato com bolas coloridas por um prato com bolas, neste caso representado aí pelo milho, né? Que representa as esferas das bolas, todas da mesma cor, tendo o cuidado de usar uma cor igual a uma das cores dos discos. Reinicia-se o jogo, colocando o mesmo número de discos de cada cor na caixa e misturando, neste caso no prato. Pede-se aos alunos que acompanhem os discos, nesse caso representado aí pelos botões, comparando e discutindo sobre as cores que foram apanhadas e as cores que ficaram na caixa, simulando aí uma nova geração. Essa etapa repete-se esses passos de 2 a 3 vezes. Então nós já fizemos uma, vamos fazer uma segunda e posteriormente uma terceira, reunindo novamente aquelas espécies que restaram.
como podemos ver, restaram aquelas espécies que vamos, num terceiro momento, incluir novamente os botões neste meio ambiente novamente e repetir este passo. Vamos contar o tempo. Já. Portanto, ao contrário do que acontecia na simulação anterior, em que as alterações das frequências eram aleatórias, na simulação posterior nota-se uma direcionalidade que favorece uma das características, fazendo aumentar a frequência da população ao longo das gerações. Então podemos notar aí que os botões mais claros, eles permaneceram com maior frequência e também eles foram mais resistentes a esse processo predatório que se deu ao longo desses 3 passos. Nesse momento é importante fazer com que os alunos notem tal fato e, consequentemente, chegarão autonomamente a uma definição de evolução por seleção natural. Nesta fase, sugere-se uma discussão orientada pelo realce dos fatos de que a população que foi adaptada ao novo ambiente, mas também ter perdido quase toda a sua diversidade. Então aí nós vimos que apenas 3 espécies permaneceram no ambiente, que provavelmente aí por associação de cores se manteve, com obviamente uma menor diversidade. Continuando o jogo, simulando um novo ambiente, usando, por exemplo, aqui o feijão, representando as esferas, os alunos verão como a profunda perda de diversidade compromete a vivência da população. A utilização do novo meio ambiente ajuda também a criar um espaço para debater algumas das mais frequentes concepções alternativas relacionadas com o modo e como atua a seleção natural. A evolução resulta no progresso através da evolução. Os organismos estão em contínuo aperfeiçoamento. Seleção natural implica os organismos tendem a adaptar-se à seleção natural, dá aos organismos o que eles precisam. Os seres vivos se adaptam às condições ambientais, os seres humanos não podem impactar negativamente os ecossistemas, porque as espécies evoluíram de acordo com o que precisam
para sobreviver, ou qualquer interferência dos seres humanos sobre outros seres vivos é seleção artificial. Então, isso daí são discussões que podem ocorrer no decorrer do jogo. Por fim, repetindo o jogo, dividindo os participantes em 2 grupos, isso na possibilidade de um maior número de alunos, dando a cada grupo um meio ambiente diferente, que é possível comparar o resultado da seleção natural original como as 2 novas populações se adaptaram em meios diferentes, ou uma da outra, da população original. Ou seja, é possível ver como ao longo das gerações, das pressões seletivas diferentes, as populações vão se diferenciando sob a ação da seleção natural, originando novas espécies. Essa discussão também ajuda a combater a concepção de que, a partir de um mesmo ancestral, devido às diferenças entre os indivíduos, ocorre divergência entre os organismos e que colonizam diferentes habitats, simulando um outro meio ambiente, e vamos incluir essas mesmas espécies nesse novo ambiente. E também as espécies que foram predadas anteriormente. Podemos ver, essas foram as espécies que foram predadas nesse processo, e agora vamos retirar as que sobressaíram nesse processo de predação. Portanto, essas espécies elas foram predadas dentro desses processos anteriores, do prato com milho e do prato simulando um ambiente homogêneo. Restaram essas 3 espécies que vamos incluir neste novo ambiente simulado a partir de grãos de feijão. E vamos identificar, por efeito do acaso, quais serão as espécies que vão permanecer neste novo ambiente distinto dos anteriores. Já. Essas foram as espécies predadas neste momento e as espécies que foram resistentes a este novo ambiente, representado por esses botões que vamos colocar aqui a seguir.
Atenção a este título: Hipóteses versus Fake News. Em uma era em que é tão fácil o acesso à informação, porém também de muitas informações distorcidas, as fake news, elas disputam o tempo inteiro a nossa atenção a todo segundo e que podem nos influenciar na criação de soluções e nas tomadas de decisões do dia a dia. Portanto, é de fundamental importância elencar hipóteses e buscar, por meio investigativo, a validação destas hipóteses, fortalecendo cada vez mais o letramento para uma visão de mundo plural, holística e sólida, e entender como o mundo é ao seu redor construído. Professor, a tônica desta ATPC formativa está sintetizada nesta conclusão sobre o método científico enfocado no método histórico. E ele diz assim: essas características da abordagem investigativa vêm de maneira harmônica ao encontro da segunda competência geral elencada pela BNCC. Esta competência, então, tem como premissa práticas investigativas que pretendem levar o aluno a ultrapassar o mero conhecer e compreender conhecimentos e conceitos já sistematizados e consolidados. O método científico visa levá-lo além. Temos também a dizer que a investigação pode servir de estratégia para que haja, em sala de aula, o confronto de ideias e perspectivas por meio da linguagem e da argumentação, fomentando a criticidade e a criatividade dos estudantes na resolução de problemas atuais. Professores, então é necessário desenvolver comunidades de aprendizagens de forma dialógica com outras áreas do conhecimento, a fim de contemplar os itinerários formativos no caso do ensino médio. E no caso do ensino fundamental, isso pode ser evidenciado por meio das práticas nas eletivas e no projeto de vida dos alunos. Estamos chegando ao fim de mais uma TPC formativa. Queremos antecipadamente agradecer a sua participação e audiência, professor. Desejamos a você que possa fazer um bom uso deste assunto abordado da melhor maneira possível, realizando aulas exitosas. Até breve!